assistem aos domingos à noite. É sempre um prazer recebê-los. Que Deus permita que saiamos daqui melhor do que nós chegamos. Que saiamos daqui fortalecidos. Eu gostaria de abordar um assunto aparentemente conhecido, óbvio, fácil, mas só aparentemente. Eu gostaria de conversar com vocês nesta noite, com vocês que nos assistem, sobre a fé. Essa monossílaba tônica, essa palavra de duas letras, tão pequena, fácil de ser decorada, memorizada, fácil de ser apreendida, mas não tão fácil de ser assimilada e exercitada. Afinal de contas, o que é fé? Alguém uma vez disse, com uma veia de humor, de que uns fede mais e outros fede menos. Mas deixando o humor de lado, o que é fé? A gente cresceu ouvindo inúmeros conceitos. Depois que começamos a frequentar uma igreja, não necessariamente evangélica, a gente, devido à nossa cultura predominantemente católica, já passa a sofrer um catequismo tácito, sem palavras, através dos comentários da avó, do avô. A gente fica ouvindo as pessoas darem a sua opinião sobre fé. Fulano tem fé, o cicrano não tem fé, o beltrano tem fé, não tem fé. Nós contamos no Novo Testamento, especificamente em Hebreus, no capítulo 11, verso 1, com uma definição de fé bastante ampla. Mas eu gostaria hoje de abordar alguns equívocos relacionados à fé. Alguns equívocos. Quero começar dizendo e afirmando que a fé é um dom de Deus. E eu digo isso reconhecendo que nós só somos capazes de crer em Deus no sentido bíblico do que significa crer, se Deus nos der esta capacidade. Talvez seja bastante aparente, ser bastante simplório eu dizer que a fé seja um dom de Deus. Existe inclusive um texto bíblico em Efésios, no capítulo 2 e no versículo 8, que diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Está explícito que isso é dom de Deus. Mas em que sentido a fé é um dom de Deus? No sentido estritamente estrito, me perdoe o pleonasmo, estritamente estrito. Porque só consegue crer em Deus, só consegue acreditar em Deus quem de Deus recebe essa capacidade. Neste sentido, eu venho repetindo inúmeras vezes que todo movimento humano em direção a Deus é secundário ao movimento de Deus. Quando alguém
se aproxima de Deus, quando alguém decide-se por Deus, é porque Deus já está agindo na vida dessa pessoa. Existe no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, especificamente, se não me falha a memória, no capítulo 14, eu gostaria que você fosse a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, capítulo 16, perdão, verso 14, uma passagem bíblica bastante elucidadora. O apóstolo Paulo resolve ir orar à beira de um rio. E à beira desse rio havia algumas mulheres, entre elas uma que se chamava Lídia. E diz o texto, que você já está olhando na sua Bíblia, que enquanto o apóstolo Paulo falava, o que é que Deus fizera no coração dessa mulher? E não fizera no coração das outras mulheres que estavam com ela. O que é que Deus fizera? Deus abriu o entendimento, abriu o coração daquela mulher para que entendesse o que Paulo estava falando sobre o Evangelho de Jesus. Ou seja, entender o Evangelho de Jesus não é uma prerrogativa humana. Deus é quem nos capacita para que nós tenhamos fé para crer no Evangelho. Paulo dirá para nós, ou diria, que a fé vem pelo ouvir. Mas o ouvir da palavra de Deus, enquanto eu estou exposto à pregação do Evangelho, enquanto estamos expostos à pregação do Evangelho, é Deus quem tem o trabalho de abrir o nosso entendimento para que a entendamos, ou para que o entendamos. Então eu começo afirmando que a fé bíblica, vamos chamá-la assim, a fé como capacidade para crer em Deus, ela tem a sua gênesis, a sua origem em Deus. Deus quem nos dá esta capacidade. Até porque Paulo escreveria lá em Efésios dizendo: nós estávamos mortos espiritualmente, incapazes de perceber a existência de Deus, e Deus, juntamente com Cristo, nos ressuscitou dentre os mortos. Nos vivificou, é o termo utilizado pelo apóstolo Paulo. Uma pessoa morta no sentido de percepção, morta no sentido de incapacidade de perceber a existência e a presença de Deus. Neste sentido, todos nós estávamos mortos. Mas chegou um momento que Deus, por sua misericórdia, por sua graça, abriu o nosso entendimento e fez com que nós entendêssemos a palavra. Colocou fé no nosso coração. Então, a primeira coisa sobre fé que eu quero compartilhar é que ela é um dom de Deus. Vocês lembram o famoso versículo bíblico de Apocalipse capítulo 3, versículo 20? Eis que eu estou e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Interessante. Jesus diz que o abrir a porta não depende dele e nem depende nem de quem está dentro da casa, entre aspas.
depende de quem Deus permitir que ouça a batida. Jesus não foi capaz de afirmar: todas as vezes que eu bater, as pessoas vão ouvir. Embora usando uma linguagem metafórica da porta e da batida, eis que eu estou à porta. O Evangelho está sendo pregado a toda criatura. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Se alguém ouvir a minha voz, é porque o Pai já está trabalhando no coração dele. Jesus não tinha essa preocupação de ser aceito. Ele queria ser aceito por todos, mas ele sabia que o Pai tinha os seus escolhidos. Ele sabia disso. Um outro aspecto da fé é que a fé, ela não é positivismo. A fé, ela prescinde de uma configuração de circunstâncias e de sentimentos positivos. Ou seja, a fé não depende de circunstâncias positivas e nem de pensamentos positivos para ela agir. Isso não é fé. Isso é pensamento positivo, é exercício cognitivo, exercício mental, é pensar para frente, é esfregar as mãos e dizer assim: vai dar certo. Dizer para uma pessoa assim, ó, vai que Deus vai te dar vitória. Isso não é fé, isso é pensamento positivo. Então, fé não é pensamento positivo. Não, isso não é fé. É um dos equívocos que nós enfrentamos no contexto evangélico do Brasil e do mundo. Fé não é isso. Pensamento positivo. E a fé bíblica, a fé de Deus, que Deus outorga, que Deus proporciona, é uma fé que independe das circunstâncias. Lembremos-nos de Abraão, Romanos capítulo 4, a partir do versículo 14. E Abraão, ao ouvir que seria pai, com praticamente 100 anos de idade, diz o texto em Romanos escrito e atribuído ao apóstolo Paulo, que mesmo olhando para a sua velhice, mesmo olhando para a sua esposa estéril, apesar das circunstâncias, apesar da realidade como ela se configurava, se apresentava, apesar disso, Abraão creu em Deus e foi fortalecido na fé. Então a fé bíblica, a fé de Deus, não importa como você queira chamá-la, é uma fé que ela resiste às circunstâncias negativas, adversas, e ela também não tem nada a ver com pensamento positivo. Isso nos leva ao terceiro ponto. A fé, ela possui duas cláusulas pétreas. Ela possui dois fundamentos. O primeiro fundamento da fé, no qual a fé se fundamenta, se estriba, é Deus. Se não houvesse uma única palavra de Deus para você, mas houvesse apenas a noção, a percepção de que Deus existe, isso já seria suficiente para você. Esse é o fundamento. Quando Deus chama, por exemplo, voltemos a Abraão, quando Deus chama Abraão, ou a época era Abrão, não era Abraão. Abraão não tinha uma Bíblia. Ele não tinha a palavra de Deus. Abraão tinha exclusivamente uma voz. Uma voz. Uma voz. Então diga à pessoa que está ao seu lado, quando não houver palavras, quando houver muitos questionamentos, porque a alma aflita mais pergunta
do que responde, não se preocupe. Deus continua no seu trono. Ele continua sendo Deus. A gente tem que começar e terminar, né? Ele continua sendo Deus. O segundo fundamento da fé é sua palavra. Por isso que quando o diabo disse para Jesus, está escrito, falsificando ou falseando, distorcendo, fazendo uma exegese e uma hermenêutica defeituosa, dizendo, está escrito a teu respeito, que Deus não permitirá que tu tropeces em nenhuma pedra e que os anjos vão te amparar. Joga-te daqui para baixo. Jesus Cristo disse, esta não é a palavra do meu Pai. E quando excitado a transformar pedras em pães, para que provasse a sua filiação através da resposta à sua própria oração, e isso é muito comum, as pessoas quererem que provemos a nossa filiação com Deus, mostrando para elas que Deus responde a nossa oração. Foi o que o diabo fez no monte da tentação. Ele ouvira Deus dizer sobre Jesus, este é o meu filho. Dias depois, Satanás olha para Jesus e diz, se tu és filho. Satanás está o tempo todo botando a nossa filiação em xeque, para nós mesmos. Se eu sou filho de Deus, por que eu estou passando fome? Se eu sou filho do rei, por que eu estou doente? Se você é filho, por que você está enfrentando problemas? Esta fala que muitas vezes é ouvida por boca de muitos pregadores, essa fala é do diabo. Jesus nunca provou a sua filiação deixando-se desafiar, transformando pedras em pães, ainda que ele pudesse fazê-lo, mas ele provava a sua filiação pela obediência à palavra do Pai, que é o firme fundamento da fé. Está escrito? Se está escrito, eu creio. Então a fé, ela não é um pensamento positivo, ela não prescinde de uma configuração de circunstâncias favoráveis, ela não requer pensamentos positivos, ainda que nós ousemos ser otimistas a partir da fé. A fé, ela tem dois firmes fundamentos: o próprio Deus, quando não houver palavras, e há muitas orações que você fez que não foram respondidas ainda. É verdade ou não é? E se eu fosse o diabo, eu diria para vocês, se vocês realmente são filhos de Deus e não vivem no pecado, por que será que suas orações não foram respondidas? Um outro equívoco sobre fé. Fé não é aquilo que nós recebemos de Deus, uma capacidade que recebemos de Deus para pôr Deus em movimento. Vou repetir. Fé não é uma capacidade que eu receba de Deus para pôr Deus em movimento. Quem já ouviu da boca de pregadores o seguinte jargão: a fé
é a alavanca que move a mão de Deus. Quem já ouviu isso? Ou senão, a fé, eu não tenho uma chave aqui, é a chave que abre o baú dos tesouros de Deus. A frase é bonita, mas vocês já pensaram nessa frase? Se nós lembrarmos de Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14, ele dirá para nós que se a fé não tiver obras, ela é morta. E que não é a nossa fé que põe Deus em movimento, ou que faz a mão de Deus se mover em nosso favor. Pelo contrário, é a fé que faz com que eu me movimente e que eu movimente as minhas mãos. Deus nos deu a fé não para nós pô-lo em movimento, mas para nos pôr em movimento. Vejam o perigo de nós pressupormos que é a nossa fé que faz com que Deus nos abençoe. Primeiro, se eu pressupor que é a minha fé que põe Deus em movimento, ou por ignorância, ou por prepotência, eu estarei dizendo que Deus depende de mim para fazer a sua obra. Que Deus é o meu refém. Deus me deu uma fé e disse assim: agora eu sou o Aladim da lâmpada. Se você não me esfregar, eu não saio da lâmpada e não realizo os seus desejos. Não. Jesus Cristo disse: o meu Pai trabalha até hoje. Meu Pai trabalha, como escreveu um autor norte-americano, Deus trabalha no turno da noite. Enquanto você dorme, Deus está trabalhando. Antes de você se converter, Deus já estava trabalhando na sua conversão. Você estava no ventre da sua mãe e Deus estava trabalhando na sua vida. Deus nunca precisou de você e nunca vai precisar, porque agindo Deus, quem o impedirá? Como é que é? Eu te paguei para te bater palma, cara. Agindo Deus, quem impedirá? A minha fé não coloca Deus em movimento. Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo que eu vi e achei muito interessante. Aqui, eu encontro uma pessoa com fome. Liga aí, tu está com fome, faz uma cara de fome. Sabe como é que é uma cara de fome? Ela já tem uma cara de fome. Você é namorado dela? E eu digo assim para ela vem me pedir um perequezinho na mão. Eu digo assim: vou fazer uma oração por ti, para Deus agir na tua vida. Eu vou orar por ti, Deus vai te tirar dessa miséria. Aí os crentes que não raciocinam muito bem, pois a ênfase é muito na empolgação e não na compreensão. Oh, glória a Deus, Deus vai tirar da miséria. Aí a gente ora e diga aí: fica aí aguentando a tua fome que Deus vai te tirar da miséria. Eu estou dizendo para Deus que Ele está deixando essa filha dele passar fome, sendo que Tiago está dizendo para mim: se tu tens fé, demonstra a tua fé através da tua atitude e ajude esta pessoa. A fé não move Deus, a fé move
Repeat, please. A fé não move Deus, a fé move a gente. A fé move a gente. Deus precisa ser movido, como se Deus estivesse estagnado, parado, com as mãos amarradas. Aí chega um anjo, passa e pergunta para ele: e aí, senhor, por que o senhor está amarrado? Não, os crentes não estão orando mais. E eu preciso que eles exercitem a fé para que eu haja. Esse é o seu Deus, que precisa da sua fé para te abençoar? Ou é o Deus que já te abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nosso Senhor, nas regiões celestes? Efésios capítulo 1, versículo 3, Ele já nos abençoou. Quando Jesus Cristo disse tetelestai em aramaico, que quer dizer está consumado, Jesus estava dizendo: Deus já fez tudo o que tinha que fazer. Agora é que vocês têm que fazer. Um outro equívoco sobre a fé. Há pessoas que confundem fé com acreditar nas coisas boas que Deus vai fazer. Confundem fé com crença. Qual é a tua crença? As pessoas confundem fé com crença. Só que se lembrarmos de Tiago, ele nos diz no capítulo 4, se não me falha a memória, no versículo 19, que até os demônios creem que Deus existe. Até os demônios creem. Então nós vamos fazer assim. Hoje nós teremos batismo. E nós vamos fazer um teste. Quem passar no teste vai ser batizado. Você vai ser o ator. Eu sei que você já é batizado. Vamos fazer um teste. Certo? Você crê que Deus existe? Você crê que Jesus morreu e ressuscitou por nós? Você crê que se cremos em Jesus seremos salvos? Você crê que todo aquele que for batizado será salvo? Você crê que Jesus voltará? Passou ou não o teste? Eu acho que passou, né? Eu acho que nós podemos batizar ele. Mas será que essas confissões dele garantem que ele tem fé? Não. Você não é e nunca será. Mas e se fosse um demônio? Suponhamos que o demônio estivesse sentado aqui, que não é o caso desse rapaz, é um ator. E eu perguntasse para o demônio: você crê em Deus? Qual a resposta do demônio? Claro. Você tem medo de Deus? Tenho. Você crê em Jesus como Filho de Deus? Você crê que Jesus voltará? O demônio diria: que creio. Qual a diferença da pessoa para o demônio? Nenhuma. Então, senhor demônio, que não é você, claro, nós vamos batizá-lo. Já que o senhor crê, não é assim que a igreja evangélica faz? Aí Tiago vai dizer o seguinte, obrigado. Tiago vai dizer o seguinte: fé é aquilo que faz com que a minha vida seja afetada pelo seu conteúdo.
fé não é crença. Fé é quando cuidados do Pai, e ainda sem entender muita coisa, eu vou fazendo o que Deus vai pedindo para eu fazer. A minha vida vai sendo transformada, os meus relacionamentos vão sendo transformados. O temor de Deus, que não é o medo de Deus, se instala no meu coração. E eu percebo que existe uma linha, eu falava isso sexta-feira passada, uma linha que Deus traçou para que todo aquele que tenha o seu temor no seu coração ande nela, e o nome dessa linha é Jesus. Só que paralelamente a essa linha traçada por Deus, existem duas valas: a vala do legalismo e a vala da libertinagem. A vala do legalismo, quando a gente resvala, a gente acredita que a gente vai ser salvo por a gente fazer tudo que Deus pede para a gente fazer, ainda que não seja de coração. E tem a vala da libertinagem, porque depois que eu aceitei Jesus, eu posso viver do jeito que eu quiser, que não haverá consequências. São dois extremos. Dois extremos. A fé, ela acaba influenciando a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de ver o sexo, a nossa forma de ver a honestidade. Fé, ela provoca mudanças na nossa vida. Os demônios, eles creem e estremecem, mas eles não se convertem a Jesus. Eles não mudam de vida. Eu gosto muito de uma ilustração. Será que eu vou ter coragem de fazer essa ilustração? Vou precisar de você. Entre crença e fé. Eu vi essa ilustração e gostei muito. Não sei se vai aparecer para você que está nos assistindo. Tinha um malabarista que atravessava num cabo de aço de um prédio para o outro. Tu consegue fazer um carrinho de mão? Botar os braços lá e me dar as pernas aqui? O malabarista, ele pegava um carrinho e ele ia indo, ia num prédio, aí ele voltava para outro prédio, aí descansa um pouco. E tinha um menino que via e dizia assim: que legal! O malabarista perguntou para ele: você acredita que eu faça isso de novo? O menino disse: eu acredito. Aí o malabarista foi de novo com o carrinho. Aí o malabarista foi, voltou, perguntou de novo: você acredita? O menino: eu acredito. Então sobe aqui. Aí o menino disse: não. Uma coisa é acreditar, outra coisa é subir no carrinho. Uma coisa é carregar uma Bíblia, é ser evangélico, é selecionar textos da Bíblia dos quais eu gosto e com os quais eu... Isso é uma coisa. O carrinho de novo. Fé é ouvir Deus dizer assim: sobe no carrinho que eu te levo e eu te trago, e você jamais será abalado. Obrigado, carrinho de mão. Então não me vem dizer que você crê que você é evangélico, se você sabe que tem que se batizar e não se batiza. Não me vem dizer que você é evangélico e crê em Jesus, se você chega em casa
E briga com a mulher, e briga com o marido, e briga com os filhos, e briga com os pais. Conta outra para mim. Eu quero saber se você tem coragem de subir no carrinho. Vocês estão torcendo que eu caia, né? Eu quero ver vocês subirem no carrinho. Você já subiu no carrinho? Tá? A gente fica arrumando muita desculpa, né? Conheci o pastor tal, conheci irmãos que aceitaram a Jesus e se batizaram, para que só tomaram um banho. A gente se mune de explicações para justificar a nossa falta de fé. Vou repetir, a gente se mune de explicações para justificar a nossa ausência, para justificar a nossa inadimplência. A gente se mune de explicações e a gente até começa a conversar com a pessoa que está do lado da gente, porque isso não é interessante eu ouvir. Porque muitos creem, mas não têm fé. Eu quero concluir dizendo que a fé é um outro aspecto da fé. A fé, embora seja de fórum íntimo, a fé é uma equação com 3 variáveis. Não adianta você dizer assim, eu estou bem, eu e Deus estamos bem. Eu estou bem com Deus. E aí como é que você está? Eu estou bem com Deus. Como se a fé, ela pudesse ser exercida somente na minha privacidade. Mas como diz Tiago, a fé faz com que eu perceba que existe o outro e diz para eu me fazer próximo deste outro. A fé me leva para a comunidade, apesar dos defeitos dessa comunidade, porque se tem gente, tem defeito. Se você não quiser defeito, você vai ter que destruir a você mesmo. A fé que é exercitada na solidão, no YouTube, na internet, a fé que é exercitada nos livros, no autodidata, essa não é uma fé bíblica, essa não é fé. A fé, ela se exercita numa equação de 3 variáveis: Deus, eu e o meu próximo, e o outro. Tem gente que diz assim, eu não preciso de comunidade para ser crente. Lendo engano. Lendo engano. Como é que você vai obedecer a Deus quem você não vê? Se você não consegue obedecer a sua esposa. É um equívoco da fé. A gente pensa que a fé a gente exerce sozinho. Não. Quem crê é levado por Deus à comunidade. É levado por Deus, apesar das imperfeições, das fofocas, apesar de tudo aquilo que não deveria haver numa igreja, numa comunidade, a fé nos leva para isso. Porque ela não é de fórum íntimo. A fé não é para mim. A fé me move. A fé me leva ao encontro. Se você diz para mim que tem fé, eu lhe pergunto, por que você tem 4 anos que você não fala com a sua irmã? Se você diz para mim que tem fé, por que você não perdoa? Se você diz para mim que tem fé, por que você não faz isso, não faz aquilo? Você está auto-enganado, auto-enganada. Você tem uma crença. Você não tem fé. A fé bíblica, a fé que Deus dá.
Então não venha dizer que você tem fé. Também não venha me dizer que você é de uma igreja, é de uma denominação, por mais que as denominações sejam necessárias, isso não quer dizer nada. Ou você acha que quer dizer alguma coisa? Mas tem pessoas que gostam de ser auto-enganadas. Elas gostam de ser, precisam disso. Afinal, o que é fé? Eu vou dizer para vocês o que é fé. Fé é entrar no carrinho de mão de Deus. É outorgar a Ele a nossa alma. É dizer: Senhor, eu não sei o que vai acontecer daqui a 2, 3 dias, daqui a 5 anos. Eu só sei que como o Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo para sempre. O Senhor estará lá. Isso é fé. Fé é eu não querer fazer alguma coisa por causa do meu orgulho, da minha jactância. Não querer fazer as coisas e eu dizer para mim mesmo: eu vou fazer. Esta não é a minha vontade, mas é a vontade do Pai. Isso é fé. Passar disso é um alívio. Aí eu pergunto para você: você tem fé? Vocês que vão ser batizados, se vocês estão aqui é porque Deus trouxe vocês aqui. Se é que algum vai se batizar por causa do Beltrano e do fulano. Mas exerçam a fé de vocês. A fé. Não é fácil seguir Jesus Cristo. Está escrito isso. Não é fácil. É fácil a gente representar. Teatralidade, ela é fácil. Tem uma canção, enquanto a gente se prepara para o batismo. Eu estava conversando, um amigo meu me mandou essa canção pelo WhatsApp. A canção é mais velha do que eu, então ela é velha. Ela diz assim, vamos ver quem é que vai lembrar. Queremos o teu nome engrandecer. Ademar de Campos.